Olá, me chamo Marcos Trigueiro, sou um dos sócios fundadores da Sync Finance e aqui na Sync a gente tem a missão de transformar o Brasil através da educação financeira. E a gente faz isso por meio do apoio, por meio do suporte ao profissional planejador financeiro. E meu papel aqui hoje é te falar um pouco sobre como a nossa profissão ela transforma a vida das pessoas através da educação financeira. E como essa profissão ela pode se tornar uma oportunidade no mercado, principalmente num país como o Brasil, um país onde a educação financeira, infelizmente, é algo que é totalmente precário. Vamos lá, para a gente falar sobre a profissão e os benefícios que ela traz para as pessoas e entender sobre a oportunidade que essa profissão tem em relação ao cenário atual, a gente precisa entender um pouquinho sobre como é a educação financeira a nível nacional. Mas antes de falar do nível nacional, eu vou falar do Brasil em relação a nível internacional. Foi feita uma pesquisa com mais de 110 países, ranqueando esses países por nível de educação financeira. O Brasil ficou nesse ranking em 74º lugar. A gente ficou atrás de países como Togo, Zimbábue e Madagascar. 3 dos países mais pobres do mundo. O Brasil ficou atrás desses 3 países em nível de educação financeira. Só para você ter ideia do quanto o nosso cenário é extremamente precário a nível internacional. E agora que a gente entende o nível internacional, eu vou trazer para o nível nacional. 8 a cada 10 famílias terminam endividadas hoje no Brasil. Isso é um dado alarmante. 8 de 10 famílias endividadas. E das outras 2 famílias que não terminam endividadas, uma dessas famílias consegue poupar dinheiro. E a outra família termina no 0 a 0, ou seja, não guarda dinheiro para montar uma reserva de emergência, não guarda dinheiro para conquistar os seus objetivos financeiros. Beleza, uma família poupa dinheiro. Ainda assim é um dado muito alarmante. Só que essa família que poupa dinheiro, será que essa família dá os melhores destinos para esse valor que ela consegue economizar todo mês? Provavelmente não. Provavelmente é aquela família tradicional que ainda guarda dinheiro na poupança. Então o nível de educação financeira no Brasil é um nível totalmente precário. Eu fiz economia na Universidade Federal de Pernambuco. E lá a gente não teve uma cadeira sobre educação financeira. Num curso de economia numa universidade federal, não tem uma cadeira sobre educação financeira. Principalmente num curso que é muito voltado para o mercado financeiro. Algo que deveria ser visto no ensino básico. Educação financeira deveria ser vista nas escolas, desde criança. Educação financeira deveria ser conversado de pai para filho. Então, de fato, educação financeira no Brasil é um cenário totalmente precário. Só para você ter noção, da população brasileira que investe dinheiro hoje, 67% dessa população que investe guarda dinheiro na poupança. E o segundo maior investimento que os brasileiros fazem é em apostas no Tigrinho. Apostas esportivas. Para ir depois, o terceiro investimento nesse ranking é de fato investimentos direcionados ali para multiplicação de patrimônio, investimentos focados ali na conquista da liberdade financeira. Então o brasileiro hoje prefere apostar, ganhar dinheiro, entre aspas, fácil, do que montar uma carteira diversificada, do que entender sobre investimentos e multiplicar seu patrimônio. Então é um cenário totalmente alarmante. E onde há desafios, também há oportunidade. A gente precisa entender e olhar para o outro lado dessa mesma moeda. E para isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo para 2020, na chegada da pandemia. Com a chegada da pandemia, a gente passou por uma virada de chave. Muitas pessoas começaram a se desfazer de um determinado valor que elas tinham guardadas como uma espécie de reserva de emergência. E essas pessoas começaram a sentir a necessidade
de um auxílio profissional na tomada de decisão em relação às suas finanças pessoais. E muitas pessoas começaram a buscar esses profissionais do mercado financeiro para induzir essas tomadas de decisões de acordo com seus objetivos, de acordo com seu perfil, de acordo com seus interesses. Só que em 2020, a profissão de planejador financeiro era uma profissão que a maioria das pessoas não conheciam. Não é algo que está no senso comum, como por exemplo, eu quero emagrecer, eu vou num nutricionista fazer uma dieta. Quero melhorar minha performance na academia, eu contrato um personal. Estou doente e vou no médico. Estou com algum problema na cabeça e vou no psicólogo, no psiquiatra. Isso são profissões que já estão no senso comum. A profissão de planejador financeiro não está no senso comum. Se eu quiser melhorar minha relação com o meu dinheiro, otimizar minhas finanças pessoais, quem é que eu vou buscar? Infelizmente hoje, em 2024, ainda não está no senso comum a profissão de planejador financeiro. Por isso que muitos dizem que a profissão de planejador financeiro é a profissão do futuro. Só que eu digo que essas pessoas estão erradas. A profissão de planejador financeiro já é a profissão do presente, porque tem muita gente que está buscando essa necessidade profissional na tomada de decisão em relação às suas finanças pessoais. E o planejador financeiro é o profissional que vai, através da educação financeira, otimizar a relação das pessoas com o seu dinheiro e fazer com que as pessoas saiam de um cenário muitas vezes de endividamento, um cenário de estresse financeiro, um cenário de diversos traumas psicológicos, traumas pessoais, traumas até mesmo no casamento, porque a principal causa de divórcio no Brasil é por problema financeiro. Então, se você tem amor ao seu relacionamento, você tem que começar a se educar financeiramente, tanto você quanto seu cônjuge. E a partir desse momento em que a gente tem a otimização da relação das pessoas com suas finanças pessoais, todos esses traumas que são iniciados por uma má gestão das finanças pessoais, eles são sanados. E as pessoas começam a sair de um patamar que antes elas não viam solução, pois estavam no fundo do poço financeiro, e começam a sair desse fundo do poço financeiro e a começar a respirar novos ares, a começar a caminhar em direção à conquista dos seus objetivos financeiros, em direção à realização dos seus sonhos. Porque cada pessoa tem seu sonho. Só que o dinheiro ele não é o fim do sonho. Para algumas pessoas até que seja. Mas o dinheiro ele vai ser o meio com que você provavelmente vai realizar aquele sonho. Por exemplo, seja um sonho de uma viagem de intercâmbio, seja um sonho de conquistar o seu primeiro imóvel próprio, seja um sonho de adquirir, por exemplo, o seu primeiro carro. Então, cada pessoa tem o seu sonho. E o dinheiro, ele vai ser o meio que você vai realizar provavelmente esse sonho. Beleza, entendi que o dinheiro ele pode ser o meio. Só que como é que funciona? Se eu não cuidar bem do meu dinheiro, eu não vou conseguir usar ele como meio para realizar os meus objetivos. Por isso que a maioria das pessoas elas necessitam de um auxílio profissional nessa tomada de decisão em relação às finanças pessoais. Só que, por não terem educação financeira e não enxergarem a necessidade desse profissional, elas não sabem que precisam dessa educação financeira. Então, o planejador financeiro, ele tem que começar a gerar necessidade nas pessoas de que o seu serviço, a educação financeira que ele vende, o seu produto, é essencial para tirar a pessoa de um cenário caótico para um cenário de liberdade, para um cenário livre de qualquer estresse financeiro. E qual é o papel do planejador financeiro na vida das pessoas? Bom, o planejador financeiro ele tem um papel de transformação. Ele transforma a vida das pessoas e não somente transforma, ele também oferece todo o apoio emocional. Até porque quando a gente entra a fundo na vida financeira de uma pessoa, a gente percebe que a relação dela com suas finanças pessoais vem de diversas crenças, de diversos hábitos que ela assimilou ao longo da sua vida. É muito mais uma tratativa emocional do que qualquer outro tipo de tratativa. E qual é o papel
do planejador financeiro na vida das pessoas? Bom, o papel do planejador vai muito além desse papel de transformação através da otimização da relação das pessoas com suas finanças pessoais. O papel do planejador financeiro também tem um aspecto emocional, até porque o planejador financeiro ele precisa entender que para aquela pessoa se encontrar no cenário atual, aquela pessoa tomou diversas decisões e provavelmente essa tomada de decisão é reflexo de todas as crenças que ela assimilou ao longo da sua vida. Então esse papel emocional de entender quais são as crenças que aquela pessoa assimilou em relação ao seu dinheiro e ele ir além e moldar essas crenças, entender fazer com que essa pessoa identifique essas crenças e molde essas crenças para começar a construir crenças financeiras positivas, é um papel emocional fundamental. Porque muitas vezes, alguns gatilhos que a gente tem no nosso dia a dia fazem com que a gente tome decisões no impulso. Decisões emocionais que muitas vezes são decisões financeiras irracionais. Por exemplo, um simples cupom de desconto de 15% no iFood pode gerar um gatilho e fazer com que você tome uma decisão de querer comprar um iFood naquele momento com um sentimento de vantagem. Quando muitas vezes esses 15% de desconto foi uma promoção planejada já pelo iFood para despertar esse gatilho em você. E você sair do seu planejamento financeiro por causa desse gatilho. Então esse papel emocional ele é muito relevante. E depois desse entendimento dessas crenças, o planejador financeiro ele vai entrar a fundo na vida financeira do seu cliente. E ele vai fazer com que, através da otimização das finanças pessoais, o cliente comece a sair do fundo do poço em que se encontra ou do cenário atual em que se encontra até um cenário totalmente diferente, até um cenário ótimo financeiramente falando. E quando a gente fala desses diferentes cenários, a gente tem o que eu gosto de chamar de iceberg financeiro, o iceberg do investidor, que muitos planejadores financeiros chamam. O iceberg ele é dividido em 7 níveis. 4 níveis estão abaixo da água, que são 4 níveis críticos em relação à vida financeira, sendo o 7º o pior deles, e 3 estão acima do nível do mar, que são 3 níveis aceitáveis. Do 7º nível ao primeiro nível, a gente tem o último nível, que é o devedor. Essa pessoa que é devedora, ela deve tanto, que nenhum planejador financeiro conseguiria reverter esse cenário. Esse 7º cenário de devedor seria caso de advogado mesmo para tentar renegociar essas dívidas, o tanto de dívida que essa pessoa tenha. O nível 6 tem o pagador, que é aquela pessoa que termina pagando suas contas e com um ajuste financeiro, essa pessoa ela conseguiria sair do cenário de endividamento em que se encontra. O nível 5 é o 0 a 0 obrigatório. O que é o 0 a 0 obrigatório? É aquela pessoa em que todo o seu orçamento já está comprometido, não tem nenhuma margem de poupança mensal. O nível 4 é o 0 a 0 voluntário, é aquela pessoa que no final do mês tem uma sobra de 100, 200, 500 reais, só que como está chegando no final do mês, ela vai receber no dia 1, ela pensa, vou gastar aqui esses 500 reais, vou satisfazer os meus luxos e meus desejos, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã para aproveitar. Essa pessoa está no 0 a 0 porque quer, porque ela teria potencial de poupar. E aí a gente já entra no nível 3, que é o nível que você já está fora da água, você já consegue respirar ar puro, que é o poupador. O poupador é aquela pessoa que consegue poupar um determinado valor todo mês, mas não sabe o que fazer com esse valor que poupa, termina deixando ali na boa e velha poupança. A maior parte dos brasileiros que poupam dinheiro estão nesse nível aqui, nível de poupador. O segundo nível é o investidor. O investidor é aquela pessoa que poupa um determinado valor todo mês, de forma constante, e investe esse determinado valor todo mês. É aquela pessoa que compra ações, compra criptomoedas, compra fundos de investimento, mas não sabe as características de cada um desses produtos. Não sabe o seu perfil de risco, só compra porque viu na internet que determinado influenciador compra e faz isso, mas não sabe o porquê está fazendo. E o primeiro nível
desse iceberg, quem está no topo da vida financeira é o investidor completo. É aquela pessoa que poupa um determinado valor todos os meses, que se paga em primeiro lugar, já tem hábitos financeiros de sucesso, e é aquela pessoa que investe de forma direcionada, de forma assertiva e alinhada com seus objetivos pessoais. O papel do planejador financeiro é te tirar de qualquer nível em que você esteja, tirar o seu cliente de qualquer nível que ele esteja e levar esse cliente ao nível de investidor completo. Porque antes de ser financeiro, é uma educação. O papel do planejador é ensinar como o cliente vai sair do seu cenário atual e vai começar a conquistar, caminhar, né, em direção aos seus objetivos financeiros. E falando desse papel de transformação, esse papel que a profissão de planejador financeiro tem e impacta diretamente a vida das pessoas, eu gosto de trazer um exemplo da minha carteira de clientes sobre o impacto que eu levei para alguns clientes meus. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele sempre teve o sonho de ter o seu primeiro carro. Esse cliente, ele conquistou o primeiro carro. Se eu me lembro bem, era um HB20 branco, o carro dele. E ele me mandou a foto dele com a família e a foto do carro. Assim que ele realizou a compra desse primeiro carro. Com a estratégia de aquisição que ele conseguiu uma economia de 13 mil reais nessa estratégia de aquisição. Coisa que, se ele tivesse agido com a emoção, ele teria comprado o carro antes, teria metido os pés pelas mãos e teria 13 mil reais a menos no seu fluxo de caixa. Mas a tomada de decisão que ele teve, que proporcionou para ele essa economia, foi justamente a tomada de decisão na razão. Por quê? Porque eu cheguei para ele e mostrei matematicamente o quanto esses 13 mil iria gerar para ele no longo prazo. E aí ele esperou 2 meses para poder economizar esses 13 mil reais. E deu super certo. Hoje ele está aí com o seu carro, realizou o seu primeiro sonho e está indo em busca dos próximos sonhos. Outro caso que eu gosto de falar bastante é o caso de uma cliente minha, um casal de clientes meus, que o sonho deles era casar. O casamento deles estava planejado em 80 mil reais. A gente fez um casamento com 120 mil. Eu participei do casamento, fui convidado, e a noiva chegou para mim no casamento e falou: Marcos, muito obrigado. Se não fosse você, esse casamento não teria acontecido. O sentimento de gratidão, o sentimento de dever cumprido, o sentimento de transformação na vida da pessoa, daquela noiva, para mim isso não tem preço, para mim isso é indescritível. Tudo isso foi proporcionado, por quê? Pela otimização das finanças desse casal com o seu dinheiro. Porque eles estavam poupando, na época, acho que 5 mil reais juntos. Se a gente ajustasse alguns pontos, trabalhasse a organização financeira e controlasse o orçamento, eles começariam a poupar 7 mil reais todo mês, 2 mil reais que iria a mais para o casamento. Que no período de tempo, acho que foram 18 meses até o casamento, eles conseguiram colocar 40 mil reais a mais. Então, foi um resultado absurdamente significativo para eles e para mim, sem dúvida. Então, esse papel de transformação, esse papel de ajuda, de auxílio, tanto na tomada de decisão quanto auxílio emocional, é um aspecto fundamental na tomada de decisão. É um aspecto fundamental da profissão de planejador financeiro. E aí a gente começa a entender quais são os benefícios da profissão, quais são os benefícios que o planejador financeiro ele causa na vida das pessoas. Então a gente começa a entender que o planejador financeiro ele vai entrar a fundo no orçamento do seu cliente, ele vai entender, interpretar esse orçamento e montar um orçamento planejado para que seu cliente siga mensalmente. E através desse orçamento planejado, ele vai pegar um valor de economia mensal e dar os melhores destinos. Montar uma reserva de emergência, até porque com a reserva de emergência o cliente fica muito mais tranquilo financeiramente. Vai começar a poupar um determinado valor para viagens. Grande parte dos clientes, eu vou dizer 95% dos meus clientes, tem sonho de viajar para fora. E aí a gente tem que economizar um dinheiro para fazer essa viagem de forma planejada. Até porque, dependendo do destino, R$1 da gente vale 5 na moeda do país, ou 5,5, dependendo de para onde for. Então,
A gente tem que planejar com antecedência esse destino. Tem o sonho de adquirir um carro, um imóvel, então tudo isso a gente tem que diversificar. Não adianta colocar todos os ovos em uma única cesta. Então entender, ter essa empatia, ter essa comunicação e transformar a linguagem financeira, que é uma linguagem complexa, em uma linguagem simples e de fácil entendimento, é fundamental para um planejador financeiro. Por quê? Quando a gente transforma o complexo no simples, fica muito mais fácil para o cliente seguir. E a partir do momento que a gente planeja e a gente trabalha essa questão de transformar o complexo no simples, fica muito mais fácil para direcionar o cliente e fazer com que o cliente enxergue o impacto que as pequenas conquistas têm na vida financeira dele e acelera até mesmo a conquista dos objetivos pessoais. Por exemplo, o que seria uma pequena conquista? O cliente estava economizando R$1.000 por mês. A gente reduziu alguns custos, colocou a meta dele poupar 1.200 por mês. Ele conseguiu. Isso é uma pequena conquista. Tem que comemorar as pequenas conquistas. Agora, não adianta no mês ele poupar 1.200 e voltar a poupar 1.000. Por quê? Porque o planejamento é poupar 1.200. Se ele conseguiu poupar de forma constante, dentro de um determinado período de tempo, esse cliente ele tem que ser recompensado. Esse cliente ele tem que aproveitar, se parabenizar por essas pequenas conquistas. E é muito importante o planejador financeiro ter esse tato de lidar com o cliente, ter essa empatia e se colocar no lugar do cliente. Porque o que para mim hoje é fácil, economizar mais de 50% da minha renda, para o meu cliente que está começando a vida financeira agora, se educar financeiramente, pode ser muito difícil. E eu entendo que é difícil, porque eu já estive nesse momento de educação. Até o cliente começar a poupar 50% da renda, tem um trabalho pela frente. Tem um tempo para ele conseguir chegar nesse percentual. Se ele começar com 20%, já é uma pequena vitória. Por quê? Porque no mês anterior ele não tinha poupado nada. Então ele já está um passo à frente. 20% à frente do que ele estava no mês anterior. Absurdamente positivo. Uma pequena vitória, mas que é uma vitória que precisa ser ressaltada. Você precisa elogiar quando o cliente deve ser elogiado. Quando o cliente está fazendo tudo certinho, seguindo a vida financeira. E precisa ter o tato de lidar com o cliente, apertar, ferir ele em alguns momentos, quando ele também não está se dedicando 100% ao planejamento financeiro. Esse tato é uma habilidade que o planejador financeiro ele precisa ter para poder se relacionar de forma mais direcionada e assertiva com o seu cliente e trazer o cliente para perto para que o cliente siga o planejamento financeiro e tenha todos os seus objetivos conquistados na linha do tempo. E a partir do momento que a gente entende os benefícios que a profissão de planejador financeiro eles causam na vida das pessoas, a gente tem que entender o outro lado da mesma moeda. Quais são os desafios que a maioria das pessoas tem por não ter esse auxílio profissional, por não ter essa educação financeira? Bom, a falta de educação financeira gera diversos traumas nas pessoas. Pessoas sofrem de ansiedade, pessoas sofrem de depressão, pessoas sofrem diversos tipos de problemas psicológicos por sentirem a necessidade de mais dinheiro, quando na verdade essas pessoas podiam simplesmente viver com o que elas têm apenas tendo educação financeira, apenas entendendo o seu orçamento, apenas se educando financeiramente. A maior causa de divórcio no Brasil é por problema financeiro. Isso eu já falei lá atrás. Então, se você não tem uma educação financeira de qualidade, você e sua esposa não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre objetivos financeiros, me diz, o que é que vocês vão construir na vida? Vocês não vão construir nada, o tempo vai passar e não vão ter nenhuma reserva de emergência, não vão ter estabilidade financeira nem para proporcionar para os próprios filhos que vocês vão ter. Sim, mais de 50% de divórcios do Brasil é causado por problema financeiro. Então se você ama seu cônjuge, você precisa começar a se educar financeiramente, precisa começar a entender o orçamento, conversar sobre dinheiro. E Marcos, conversar sobre dinheiro é fácil? Não é fácil. Você abrir sua vida financeira para outra pessoa não é fácil. Falar quanto ganha, quanto gasta, com o que gasta. Por quê? Porque muitas pessoas têm o medo do julgamento. Mas se o seu cônjuge ou sua cônjuge for lhe julgar,
Você fica com medo desse julgamento? Então você está casado com a pessoa errada. Brincadeiras à parte. Mas é importante que você não tenha esse medo de abrir sua vida financeira para outra pessoa se você quer somar, se você quer construir. E o pior de tudo, pessoas tiram vidas por problemas financeiros. Quantas pessoas são viciadas em apostas esportivas, fazem dívidas com bancos, com agiotas e são ameaçadas, têm que fugir? Quantas pessoas de fato chegaram a falecerem, se suicidarem por problemas financeiros? Diversas pessoas. Só que algo deveria ter acontecido para que essas pessoas não tivessem chegado nesse cenário. Educação financeira. Se essas pessoas tivessem educação financeira, entendessem que apostar pode ser um lazer, mas apostar de forma controlada. Pegar uma parte do orçamento ali e colocar para aposta. Por quê? Porque é um lazer. Tem gente que gosta de apostar mesmo. Mas sabendo que também precisaria investir para outros objetivos, ter uma reserva de emergência. Não pegar empréstimos sem ter a condição de pagar, muito menos com agiota. Então, a falta de noção financeira, a falta de percepção financeira, ela afeta negativamente muitas pessoas. Muitas pessoas sentem como se existisse num limbo, como se existisse numa bolha em que não fosse sair dessa bolha. Para você quebrar a bolha que você está hoje, você precisa se educar financeiramente. E para você se educar financeiramente, ou você faz um curso online, ou você tem um auxílio profissional. Você compra o tempo de outra pessoa, que é justamente o planejador financeiro. Por isso que o planejador financeiro tem um papel essencial na vida das pessoas, porque ele vai dar certeza para aquela pessoa de que ela está fazendo a coisa certa. Esses traumas causados pela não relação entre você e seu dinheiro, esses traumas, eles são muito, se a gente parar para pensar, pesados. Mas são traumas por quê? Porque as pessoas não têm a noção da importância da profissão, porque não é algo que está no senso comum que eu comentei. Então, se você tem interesse em começar a atuar no mercado financeiro e não quer somente falar sobre investimentos, somente falar sobre seguros, você pode ir muito além disso. Você pode transformar vidas através da educação financeira, que é o papel do planejador financeiro. E tem muita gente que acha que planejador financeiro, consultor financeiro, educador financeiro são profissões diferentes. Não, são apenas nomenclaturas diferentes para um mesmo papel fundamental. O papel de transformação, o papel de otimização, o papel de realização de sonhos. Se você quer entender um pouquinho mais sobre os benefícios da profissão de planejador financeiro, eu vou deixar aqui 2 depoimentos sobre como alguns planejadores financeiros que utilizam a metodologia SYNC, eles enxergaram essa oportunidade que o mercado financeiro proporciona para o profissional planejador financeiro e como esses profissionais eles transformaram a vida dos seus clientes diretamente. Eu vou te mostrar agora esses 2 depoimentos. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima.